Olá, Minasan, tudo certinho com vocês? Hoje eu estou aqui, gente, na cidade de Kyoto. As horas estão bem corridas para mim e eu escolhi agora esse horário que é mais ou menos 6 horas da tarde, onde está fresquinho, gente. E descobri esse lugar aqui, ó. Quase não é visitado, mas é um lugar tão gostoso, tão maravilhoso. Eu vou filmar um pouquinho aqui e contar para vocês um pouco da história no final desse vídeo, ok? Hoje eu vou contar para vocês se meu ex-marido continuou na cidade de Toyohashi ou se ele veio embora. Bom, eu sou a Miriam do canal Road 50 e vou reprisar o vídeo anterior. No vídeo anterior, gente, eu contei para vocês que o meu marido, ou melhor, eu contei para vocês que o meu ex-marido, ele tinha ido para a cidade de Toyohashi e deixou escrito para mim uma carta. Ele deixou escrito uma carta dizendo que ele ia para Toyohashi, ia trabalhar direitinho, ia ficar bem, estabilizado e depois ele ia chamar a família para morar com ele. Ó, seria tão bom se tivesse sido verdade. Bom, vamos para mais essa história? Agora eu estou no capítulo 21 da série Porque a Brasileira Sem Descendência Decidiu Morar no Japão. Então, vem comigo, eu vou sentar aqui porque eu estou um pouquinho cansada. Pessoal, ele tinha prometido que ele ia para Toyohashi, que ele ia trabalhar direitinho, que ele ia ficar lá, ia se estabilizar, né? Ele prometeu também, escreveu, né, no papel que ia ser diferente, que ele ia mudar, que ele estava errado. E então eu disse para ele que se ele ficasse lá com menos de 3 meses, quando chegasse em casa, eu não queria mais saber, porque eu não aguentava mais e eu ia pedir o divórcio. Pois bem, gente, ele voltou. Só que ele voltou com 1 semana de trabalho. Sabe o que ele contou? Ele contou que no trabalho ele tinha se queimado. Sabe aquelas solda que pega assim, aquelas pontinhas na nossa mão? Pois é, gente, era isso. E ele voltou. Quando ele voltou, eu realmente não estava aguentando mais aquela situação. E eu pedi o divórcio para ele. Eu tinha prometido para ele que isso ia acontecer. Pessoal, vocês não sabem o que aconteceu. Ontem eu estive aqui nesse lugar, nesse barco, como no começo desse vídeo. Gravei o capítulo inteirinho. Ontem, quando eu cheguei em casa para editar, só um pedaço do vídeo tinha áudio e o resto mudo. Foi um vídeo ontem que eu fiz, gente, com bastante emoção, foi muito bacana, mas infelizmente ele não tinha som nenhum. 2 semanas atrás eu não consegui gravar para vocês, porque eu estava ruim da coluna, e essa semana eu prometi que eu não ia falhar na sexta-feira. Não falhei, gente, porém o vídeo estava mudo e eu voltei hoje aqui neste lugar, mas como está pela manhã, o lugar está um pouco movimentado e eu não vou poder gravar ali naquele barco, porque tem gente ali, então eu vou gravar aqui no cantinho. Então vamos lá? Continuando então, gente, eu disse para ele que se ele ficasse menos do que 3 meses na cidade de Toyohashi e ele voltasse, certamente o divórcio ia acontecer. E foi o que aconteceu, gente. Ele voltou apenas com 1 semana. Ah, não tinha mais jeito. Eu já estava totalmente deprimida. Eu já estava totalmente no chão. Eu não tinha mais o que fazer. Eu já tinha jogado todas as minhas cartas. Não tinha mais nenhuma carta na manga. Gente, a princípio, ele hesitou. Sabe o que ele me propôs? Que eu saísse do meu apartamento, do nosso apartamento, e fosse embora com as crianças e deixasse ele ali. Gente, parem para pensar. O apartamento era do Estado. Eu estava fixa ali. Eu tinha 2 crianças pequenas. Ele era um homem sadio. Poderia muito bem sair dali, arrumar serviço em qualquer lugar e tudo bem, com casa também. Ué, não, mas ele queria que a mãe e os filhos saíssem daquele lugar. Lógico que eu não aceitei. Então, ele não queria assinar o divórcio, hesitou bastante no começo, mas eu orei bastante, gente, eu orei com todas as minhas forças. Eu sei que alguns de vocês vão dizer assim, nossa, mas orar para a pessoa assinar um divórcio? Gente, a situação que eu vivia era caótica. Era um homem que praticamente não trabalhava, era um homem que tinha ciúmes intensos, o tempo todo ficava me ameaçando de morte. Não tinha como, gente.
Eu não ia pagar para ver, não é verdade? E graças a Deus, ele aceitou. Ele aceitou o divórcio, ele saiu de casa, foi morar com amigos, ou seja, irmãos da igreja. Gente, só que ele se arrependeu, sabe? Aí o que aconteceu? Ele começou a me defamar por todo lugar que ele passava. Ele começou a dizer para todo mundo que eu o traí. Ele começou a dizer para todo mundo que pegou eu na cama com outro homem. Isso não era verdade. E todo mundo, gente, ficava com dozinha dele. Ai, o evangelista, tadinho, a mulher dele traiu. Ninguém me ligava para consultar para ver se isso era verdade. Ao contrário, as pessoas davam casa e comida para ele e até celular. Arrumava serviço para ele. Só, gente, que ele não parava em trabalho. E o que acontecia? Ele saía do serviço, as pessoas viam quem ele era e o pior, ele sempre deixava uma dívida nessa casa. E aí o que acontecia? As pessoas ligavam para mim. Olha, e aí, o seu ex-marido, ele deixou uma dívida de celular comigo aqui, como que a gente vai fazer? Ah, sabe o que eu dizia, gente? Quando ele levantou calúnia ao meu respeito, aqui tá bastante vento, gente. Quando ele levantou calúnia ao meu respeito, vocês não ligaram na minha casa para perguntar se isso era verdade. Vocês simplesmente colocaram ele dentro de casa. Então, queridos, sinto muito, chupa essa uva que essa uva é tua. Não vou pagar nada, não tenho nenhuma obrigação, foi vocês que acreditaram nele, então eu sinto muito. Gente, ele começou a ficar tão agressivo, a ponto de me telefonar, de ir na minha casa e falar que ia me matar. Era o tempo todo assim. Ele entrou dentro de casa porque ele tinha chave. Quando os meus 2 filhos pequenos estavam ali, ele chegou naquelas crianças, nos filhos dele, e falou assim, olha, eu vou matar vocês, eu vou matar sua mãe e depois eu me mato. Gente, é coisa de se dizer para uma criança. Gente, não tem cabimento. Você entendeu? Como que ficou a cabeça dos meus filhos? E vocês acham que isso não afetou a vida deles adulta? Lógico que afetou. Mas ninguém queria saber. Aliás, os irmãos da igreja, ninguém queria saber, ninguém me socorreu, ninguém me estendeu a mão. Aliás, quando tudo isso acontece, principalmente no meio evangélico, quando a mulher não aguenta mais, quando a mulher chega no seu limite, aí quem é ruim, gente? A mulher, gente, porque se separou. Mas esses homens, geralmente, eles chegam na igreja, eles são os santos, eles são tudo certinho, ele abraça todo mundo, ele conversa com todo mundo, eles ajudam todo mundo, não é verdade? Mas em casa, como que é com a esposa? Como que eles são com a esposa? Eu não estou generalizando, gente, tem muita gente bacana nesse meio. Mas olha, eu vou te falar, a maioria usa máscara. Então cuidado aí, quando você pedir um servo de Deus para casar. Tem muito servo de Deus aí revestido com a capa do diabo. Muito servo de Deus aí que pegou o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e alugou para o espírito do diabo fazer morada dentro dele. Toma cuidado, porque tem muito desses por aí. Uma certa vez, gente, ele estava tão transtornado, que ele chegou em casa, enquanto meus filhos estavam brincando de videogame no quarto, a casa do Japão é bem pequena, que ele tentou me agarrar, ele estava tirando a minha roupa com toda a força e eu pedindo para ele parar, pelo amor de Deus, se as crianças saem daquele quarto e vê essa cena. Ou seja, ele queria me estuprar naquele momento. Ele estava totalmente endiabado, porque ele estava com o espírito do capeta mesmo, isso eu falo sem medo de errar. E eu morrendo de medo que meus filhos vissem uma cena daquela. Mas graças a Deus que Deus cuida de mim em todos os detalhes. Glória a Deus, aleluia. O sobrinho dele bateu na porta bem nessa hora. E aí ele me largou e saiu correndo pela porta. Nem cumprimentou o sobrinho dele. Graças a Deus eu tive um grande livramento ali na presença dos meus filhos. Gente, eu cansei de ir na polícia pedir ajuda. Cansei. Em uma semana, gente, eu emagreci 7 quilos. Eu emagrecia 1 quilo por dia, porque eu não aguentava mais a pressão na minha cabeça. Eu estava com um homem me ameaçando, eu morria de medo que ele fizesse algumas coisas com meus filhos para poder me prejudicar. Gente, eu não tinha cabeça para trabalhar. E eu precisava trabalhar para sustentar minha casa. Eu não conseguia, dentro do trabalho, fazer o mínimo. Sabe o que é o mínimo? O mínimo que uma criança, qualquer uma criança consegue fazer. Eu não conseguia fazer, gente. Eu fazia tanto furiô.
Ou seja, eu mandava tanta peça com defeito que eu vivia levando bronca. A minha vontade, gente, naquela época, eu vou falar do fundo do meu coração, era morrer. Eu cheguei a pedir a Deus que Ele tirasse a minha vida e a vida dos meus filhos, porque meus filhos não tinham com quem ficar. Gente, olha os pensamentos que passavam na minha cabeça. Eu pensava assim, bom, se eu sair com esse carro agora, colocar os meus 2 filhos, e acontecer um acidente, vai morrer nós 3, tá ótimo. Gente, a pessoa quando ela pede a morte para Deus, ela não quer morrer. Ela está pedindo socorro. A alma dela está pedindo socorro. E a minha alma, naquele momento, ele estava desesperada. Estava pedindo socorro. Mas eu não tinha quem me ajudasse, a não ser aquele que está lá em cima, que cuida de mim e dos meus filhos em todos os momentos. Pessoal, eu estava numa situação tão caótica que ele tinha saído de casa, eu tinha que continuar trabalhando, fazendo os meus baitos por fora, ou seja, os meus serviços paralelos, lidar com toda aquela situação, meus filhos pequenos, lidando com a ameaça de um lado, ele me aterrorizando do outro. Como eu disse, várias vezes eu fui na polícia pedir ajuda, ele me ligava e falava assim, eu tô indo aí te matar. Na hora eu ligava para a polícia, eu pedia ajuda, eu ia na polícia, inclusive uma vez até eu bati na mesa do policial, não sei nem como que eu fui presa, porque ele disse assim para mim, deixa eu ver se você tem hematoma no seu corpo. Ah, você não tem hematoma, ele não te bateu, então a gente não pode fazer nada. Ou seja, o homem está ameaçando que vai matar, o homem está ameaçando que vai matar os filhos e a polícia simplesmente faz vista grossa e não faz nada. Por alguns meses, gente, muito aterrorizante. Muito aterrorizante. Eu não desejo isso para ninguém na minha vida, para ninguém. Porém, gente, mesmo ele decidindo assinar o divórcio, eu me encontrava com 2 problemas a seguir. Então, se você não é inscrito no meu canal, eu peço que vocês se inscrevam, gente. O YouTube, ele está segurando os meus vídeos. Ele não está passando os meus vídeos adiante. Eu vejo que até os inscritos, gente, todo dia lá aparece mais 50 inscritos, mais 100 inscritos. Porém, os números não mudam para mim. Então, eu não entendo muito como que o YouTube, ele reage com esse algoritmo. Mas eu tô vendo que os inscritos ali, ele aparecem para mim, mas porém, na ordem numérica, não muda nada. Então eu peço que vocês, gente, por favor, inscreva no canal, deixe um comentário, né? Aperte o sininho aí de notificações, mande para as pessoas esses vídeos, essas histórias, que vocês sabem que pode ajudar muita gente. Porque, gente, às vezes as pessoas passam por dificuldade, principalmente as mulheres. Quantas mulheres vivendo em cativeiro, vivendo em casamento abusivo, gente, em relacionamento abusivo. E ela se prende no mundo dela achando que ninguém mais sofre com isso, que só ela tem esse sofrimento. Não, querida, eu quero mostrar para você que o seu sofrimento, às vezes é o sofrimento daquela pessoa, daquela outra pessoa, de fulano, de cicrano, mas você se fecha no seu mundo, você se fecha no seu quarto e acha que não tem mais solução para você. Eu quero dizer algo, gente, para vocês. A luta é grande. A luta é muito grande, gente. Vocês não imaginam o que eu estou passando durante essa semana. Vocês não fazem ideia do que eu estou passando. Tudo que eu passei no mês de agosto e nesse mês de setembro. Às vezes a luta é tão grande que você fala, meu Deus, parece que você não vê mais solução. E eu digo uma coisa para vocês, gente, o diabo ele existe, assim como Deus existe. E ele vai fazer de tudo para tirar o seu foco, para tirar a sua meta, para tirar o seu propósito. Há 2 semanas atrás eu vim para fazer o vídeo para vocês e não consegui, eu estava sentindo muita dor na coluna. Ontem eu estive aqui para também fazer o vídeo da história para vocês e cheguei em casa, foi um trabalho perdido porque estava tudo mudo, eu não sei dizer o que aconteceu. Eu quero dizer para vocês que acreditam em Deus, não importa qual sua religião, orem por mim, gente, porque não é simplesmente eu vir aqui e contar a história da carochinha para vocês. É muito mais que isso.
É muito mais profundo o que eu estou fazendo aqui. E não pense vocês que é por causa de dinheiro, porque até hoje eu não recebi nada do YouTube. Mas é um propósito que Deus colocou no meu coração. E eu sei que eu estou impactando muitas vidas com a minha história. Gente, não desista. A mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é essa. Simplesmente não desista. O inimigo, ele tenta contra a sua vida de todas as maneiras. Na sua área física, sentimental, financeira. E ele vê que mesmo assim você continua com o seu propósito. O que ele faz, gente? Ele mexe naquilo que é mais sagrado, que é a menina dos nossos olhos, que é os nossos filhos. E semana passada ele tocou em um dos meus filhos, no Davi, de 25 anos. E eu aqui que falo tanta mensagem para vocês de superação, mensagens que eu digo para vocês não desistirem. E eu deparei com meu filho com uma depressão tão profunda. Eu olhava no olho dele, eu não reconheci meu filho a semana passada. O olhar dele era tão vazio, tão profundo, que eu consegui sentir a dor da alma dele. A alma dele estava gritando, gente. Eu tive que reunir forças da onde eu não tinha, mesmo com o coração sangrando. Eu levei ele até o hospital. Conversamos bastante sobre por que ele estava naquele estado. Muitas vezes, gente, o sentimento, as preocupações tomam conta da nossa vida, que se a gente não tiver cuidado, a gente acaba caindo em depressão. Graças a Deus ele está melhor. Eu cheguei do hospital e eu deixei o meu filho ali em casa. E olhei para o céu e disse: Deus, eu não aceito isso na minha vida. Tu colocou um propósito em meu coração de estar levando mensagem para aquelas vidas. E enquanto eu estou levando a mensagem para outras vidas, o meu filho aqui está desse jeito. Então não tem coerência no que eu estou falando. O que está acontecendo? E aí, gente, às vezes a gente precisamos jejuar pelos nossos filhos. Eu acho que eu estava em falha com eles. Deixei ele ali em casa, já medicado, e fui ali gravar o capítulo 20 da série Porque eu Brasileira, sem descendência japonesa, decidi morar no Japão. O meu coração estava sangrando, estava em dores, mas eu consegui cumprir o meu propósito. Quando eu voltei, o meu filho estava bem melhor. E para a glória de Deus, já se passaram uma semana e ele está muito bem. Então não desista da vida de vocês, gente. Por mais que o inimigo tente contra a sua vida, continue firme na rocha. Porque nós temos um Deus lá no céu. Ele não dá prova maior do que suas forças. Se você está passando por algo, reveja os seus conceitos, eu sempre digo isso. As suas escolhas. Eu falei para o meu filho uma frase, que o fundo do poço, gente, às vezes é o melhor lugar que o ser humano pode estar. Nossa, Miriam, mas fundo do poço é tão ruim? Não, gente. Tem hora que você chega no fundo do poço e você precisa cavar mais. Eu disse para o meu filho, você está no fundo do poço. Agora cave mais. Chegue até o limite. Até onde você não conseguir mais cavar. Porque é aí, gente, que a gente respira e não tem mais
poço para cavar, não existe mais nada o que fazer. E a gente reúne forças da onde não existe, que vem do céu, que vem de Deus. E a gente consegue sair do fundo do poço e se erguer, gente. E ficar mais forte. E começar a luta. Uma nova vida. Uma nova história. Meu filho disse para mim: mãe, eu acho que eu perdi tudo. E eu disse para ele: você não perdeu nada. Bens materiais conseguimos depois. Você está ganhando. Você está ganhando. Vamos comemorar. Não é hora de tristeza. Nós vamos comemorar tudo isso porque agora você está ganhando experiência. Você está vendo as pessoas que te cercam. Nem todos são seus amigos. Nem todos torcem por você. É difícil, gente. É muito difícil. Mas comemore cada perda sua. Às vezes você perdeu tudo. E você poderia estar chorando, desesperado, trancado dentro de uma casa, que é o que a maioria faz. Não faça isso, gente. Não faça isso. Vá para um lugar, se possível leve alguém com você, se não tiver, vai você mesmo, num restaurante, num bar, qualquer lugar. Erga uma taça de água, de guaraná, o que vocês quiserem. Hoje eu estou comemorando as minhas perdas, porque agora eu estou ganhando experiência. E é isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. É muito difícil para mim ficar lembrando de tudo do passado. Fico meio emotiva, me perdoe. Mas eu amo cada um de vocês. Obrigado por vocês inscritos, não inscritos. Obrigado por essa força que vocês me dão ali. Obrigado por essa interação, que é isso que me faz continuar com esse canal. Por favor, escrevam. À medida do possível eu vou responder vocês. E é muito importante que vocês escrevam. Muito obrigado pelos comentários, pelos likes. Muito obrigado. Do fundo do meu coração. Porque vocês agindo dessa forma, eu e vocês estamos levando uma palavra de esperança para o mundo. Ah, Miriam, mas eu não posso fazer nada, eu não posso mudar o mundo. É, gente, não podemos. Mas podemos fazer parte de uma partícula aonde algumas vidas pode ser transformada. Porque não existe nenhuma história que não tenha o poder de curar outras vidas. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Sayonara!